Atenção, ouvintes de Itapetim e região. Começa agora o programa Vida na Palavra. Vida na Palavra. Com o pastor Roberto Soares, da Igreja Evangélica Verbo da Vida Itapetim. Conecte-se conosco nesse tempo e receba do melhor de Deus para a sua vida. Vamos falar de instruções que têm o poder de lhe tornar uma pessoa ainda melhor. Transmitiremos uma mensagem abençoada extraída diretamente da Bíblia Sagrada. Então fica conectado, que é hora de ser abençoado. Minha vida está em Deus, nele eu vivo pela fé. Olá, pessoal, graça e paz. Boa tarde, povo de Deus. Eu sou Daniele Soares e estou aqui com a presença de Fábia. A gente está aqui para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. E que honra estar aqui nessa tarde e ser boca de Deus para alcançar o seu coração. Vou estar passando para a Fábia para ela dar um oi para vocês. Graça e paz, pessoal. Boa tarde. Estamos aqui, para compartilhar essa poderosa palavra para transformar vidas. E você que está aí ouvindo, compartilha com outras pessoas que precisam ser alcançadas também, porque a palavra de hoje, como todas as outras, é poderosa. Amém? Oh, glória! E para você que é um ouvinte novo desse programa Vida na Palavra, toda terça a gente está aqui com esse programa, 1h10 da tarde, e a gente faz parte da Igreja Verbo da Vida daqui de Itapetim. E a gente está aqui com a palavra para abençoar a sua vida. Quero mandar um alô para o pessoal que está aqui conectado no grupo da igreja, algumas pessoas que já mandaram um alô. Vou mandar um alô para elas e já a gente já vai para a palavra. A irmã Luciana está conectada, a irmã Divaneide, lá de São Vicente, Marilene, irmã Márcia, muito obrigada pela participação de vocês. A irmã Maria de São Vicente também está aqui participando. Vocês que estão ao redor das cidades aqui de Itapetim, nos sítios, onde esse som está chegando, um abraço e prepara o teu coração que a gente vai para a palavra. No final, eu tenho um aviso para dar para vocês. Tiago também conectado, o esposo de Fábio, a irmã Malba, Márcia, todo o povo aqui conectado esperando a palavra. E a gente vai para uma palavra que vai abençoar a sua vida, mas antes a gente vai orar para convidar o Espírito Santo para ser o nosso instrutor nesse momento. Amém? Pai, peraí, antes de eu começar, deixa eu mandar um alô para meu marido, lindo, maravilhoso, o pastor Roberto Soares, que está mandando aqui um alô no grupo. Um cheiro, meu amor. Vamos orar. Pai, muito obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigada por essa oportunidade, Senhor, da nossa voz, atingir os lares, abençoar vidas, ser boca tua, Pai, aqui na terra para tocar o coração de pessoas. E cremos, Senhor, que essa palavra vai nos despertar, vai nos alinhar, para que nós possamos viver o que o Senhor quer que a gente viva aqui na terra, para que a gente possa viver a vida plena que o Senhor tem para nós, sem nenhum tipo de frustração, sem nenhum tipo de perda, mas sim priorizando a sua vontade e usufruindo de tudo que o Senhor tem para nós. Seja livre, Espírito Santo de Deus. Nós estamos aqui para ser boca do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Oh, glória. Eu estou vendo que muita gente está mandando oi. No final eu falo mais o nome das pessoas, tá certo? Então vamos para a palavra. Posso dar o tema, Fábia? Pode sim. Eita, glória. Tchananã, que ouviu os tambores. Eita, glória. O tema da palavra hoje é obedecer a Deus não é perda, é sempre lucro. Oh, glória. Vamos lá. É forte essa palavra, viu? Se você ficar aí com seu coração aberto para receber a palavra, eu tenho certeza que a sua vida não será mais a mesma. A sua vida será transformada. Porque se nós somos ouvintes e não praticantes, ela não é transformada. Mas se nós somos ouvintes e também praticantes, a nossa vida muda, transforma e causa um impacto na vida de outras pessoas também. Isso. Então, esse tema é extraordinário. A gente vai lá para o livro de Gênesis. Eu me esqueci de colocar o capítulo, mas depois você pode pesquisar aí. No versículo 1 desse capítulo que eu esqueci, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei.
e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Agora assim, para Deus abençoar Abraão da forma que Deus desejava, Abraão tinha que fazer algo. Para Deus engrandecer o seu nome, fazer dele uma grande nação, ele precisava renunciar a algo e obedecer a Deus. E o que foi que Abraão renunciou? Renunciou a sua parentela, né? O lugar onde ele morava, ele renunciou esse lugar, a sua família, os seus planos, tudo que ele tinha talvez construído, planejado, ele renunciou. Para quê? Para fazer a vontade de Deus. Ele renunciou suas próprias vontades para fazer a de Deus. Mas, ao final disso, dessa obediência, teve lucro. Deus o abençoou, Deus engrandeceu o seu nome. Abraão se tornou conhecido como pai na fé, como amigo de Deus. Então, ele foi muito próximo, muito abençoado por Deus. Teve grandes resultados, mas para isso, houve ali os seus altos e baixos. Abraão passou por coisas, né, difíceis, que não eram fáceis. Ele teve seus momentos bons, seus momentos ruins também. E passou por várias dificuldades. Mas Abraão, mesmo diante dessa situação, ele não retrocedeu. Ele viu que ele tinha renunciado a algo por obediência ao Senhor. E nesse meio, houve coisas que aparentemente dava para ele ter desistido. Né? Assim como na nossa vida aparecem coisas na qual a gente quer desistir, quer retroceder. Mas a gente tem que lembrar que houve uma palavra, houve uma promessa do Senhor na nossa vida. E nós não podemos parar. Não é tempo de parar. E Abraão ele perseverou nessa caminhada. Ele tinha promessas e ele estava com foco, porque quando nós temos foco, quando nós temos a visão de Deus, nós vamos longe. Então, Abraão, ele renunciou e obedeceu ao Senhor, e ele viu grandes resultados acontecendo na sua vida. Então, para um cumprimento, sempre há um processo, e haverá nesses processos renúncias. Existe processo na qual a gente vai passar, que é bem doloroso, é bem sofredor, mas sempre vai ter um resultado extraordinário na nossa vida, né, Daniele? Exatamente. A irmã Luciene colocou aqui no grupo que o capítulo é o 12. Capítulo 12, muito obrigada, Luciene. Esse povo é ungido demais. Top. Capítulo 12, versículo 1, que Fábio falou. E é interessante que, se você olhar na perspectiva natural, o que Abraão estava fazendo, que era obedecer a Deus, era loucura. Sai da tua terra, da tua parentela. Deus estava dizendo assim, ó, sai da tua casa, sai da tua família e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Então, a gente olhando para esse quadro, Fábio, parecia que ia começar o processo de mendigagem. Ele não tinha para onde ir, não tinha onde dormir, parecia que era um processo de total perda. Isso. Parecia que era um processo de falência total, onde eu vou dormir, onde eu vou chegar, mas ele não sabia, ele só obedeceu à instrução. Então quer dizer, irmã Daniele, que eu tenho que sair do meio da minha família para eu ser abençoada? Não, o caso de Abraão era uma coisa específica, eu não sei como é a tua família, mas no caso dele, o Senhor precisou mandar ele sair de perto, justamente, para que ele pudesse ser abençoado. Parecia que ele estava perdendo, né? Parecia que ele estava perdendo a casa, parecia que ele estava perdendo bens, parecia que ele estava perdendo a família, mas não. Se deu início a um processo onde ele mais foi abençoado. Porque as coisas de Deus é assim, ele não trabalha como o mundo pensa, como a gente pensa no natural. Ele trabalha com coisas ilógicas, que parece que não vai dar certo, mas ele diz, não, é aí que eu vou abençoar. Quando você decide obedecer à minha vontade, aos seus olhos naturais, parece que você está perdendo, mas eu estou trabalhando para fazer com que você tenha mais lucro com a obediência à minha voz. E é isso que acontece na história de Abraão, né? Meu Deus, é muito forte. Quando a gente pensa que está perdendo, todo mundo pode até chegar e dizer, não, isso não compensa, para que está fazendo isso? Mas lá na frente, a gente vai ver o porquê disso tudo. As pessoas vão ver o porquê que você renunciou àquilo que você mais gostava, né? Como Abraão, ele renunciou. Então, nunca vai ser perca, sempre vai ser lucro obedecer ao Senhor. E Esté também foi uma mulher que renunciou. E aqui eu mostro para você lá no livro de Esté, capítulo 4, versículo 15 e 16, 2 versículos, diz assim:
Então Esté mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Susã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Meu irmão, você está entendendo o que é uma pessoa que prefere renunciar à sua vida em prol de um povo? Esté aqui, para você entender o contexto, se levantou um homem para destruir o povo de Esté, o povo de Deus. E Mardoqueu, algumas pessoas dizem que é tio, outros dizem que é primo, ele foi avisar a Esté. E para resumir, Esté, ela falou isso que eu acabei de ler para vocês, mandou que Mardoqueu avisasse a todos os judeus, jejuem em favor dela. Por quê? Porque ela precisaria de realmente se preparar para aparecer na presença do rei, porque naquela época não poderia de forma alguma se apresentar ao rei se não tivesse sido chamado. E correria o risco de morrer se essa pessoa entrasse lá sem ter sido chamada. Então ela estava correndo esse risco. Mas ela primeiro fez o quê? Se preparou. Se preparou para o propósito. É isso que nós precisamos fazer. Muitas vezes se preparar. A gente renunciou, aí agora vai o processo para poder acontecer o cumprimento. Então ali Esté, o povo, todo mundo se reuniu e se preparou para que ela chegasse ao rei e intercedesse pelo povo, né? Então aqui ela falou, né, no versículo 16, no finalzinho: se eu tiver que morrer, morrerei. Agora eu te digo, que mulher forte e corajosa é essa? Porque dá a sua própria vida, né? Ela está ali, a sua vida em jogo, por amor do povo dela, por amor do povo de Deus, mas ela tinha uma missão. E até tem um versículo que diz que se você for, como é que diz? Se você foi levantada para um momento como esse, mais ou menos assim que diz. Então, ela foi levantada como rainha, acredito sim que foi para uma missão. E Deus sabia que chegaria esse dia em que ela tinha que entrar no propósito, tinha que entrar nessa missão para livrar o povo. Mas ela, no começo, ela quis ali querer fugir mais. Nesse versículo que fala, o primo dela falou, né? Quem sabe você não foi levantado como rainha, para que fizesse isso. Então, existem propósitos que o Senhor tem na nossa vida que nós precisamos cumpri-lo. E para chegar nesse cumprimento é necessário a renúncia. Vai ser necessário. Eu não estou dizendo aqui que às vezes alguém pode pensar, não, mas quer dizer que eu vou dar a minha vida agora. Nesse caso, meu Deus, ele colocou Esté em uma missão que ela poderia correr risco, mas ele sabia do resultado. Ele saberia que ela ia sair viva dali. Então, ela renunciou à sua vida em favor de outras pessoas. É isso que nós devemos fazer, renunciar. O que é que nós estamos fazendo para renunciar por amor de outras pessoas? O que é que nós estamos fazendo, o que é que nós estamos renunciando por amor à nossa família, por amor aos vizinhos, ao próximo? Então é necessário renunciar até o momento de lícito que a gente tem. É preciso renunciar para a gente buscar, né, orar, jejumar, para a gente se consagrar em prol da nossa vida, da vida dos outros também, porque Deus precisa de mim, precisa de você para cumprir os planos dele, não é? Então nós precisamos renunciar, mas sabendo que no final haverá uma grande vitória, haverá o sucesso que Deus tem preparado, amém? E eu acho interessante na história de Esté que ela, como o Fábio já fez aqui, falou, né, a história de Esté. E eu acho interessante que a gente pode trazer para a nossa vida. Porque Esté, ela renunciou à vontade dela para abençoar o povo dela e automaticamente ser abençoado. Mas para isso ela teve que pagar um preço. Isso. Ela teve, eu não sei se você prestou atenção, mas no versículo que Fábio leu, ela diz assim: eu e minhas criadas jejuaremos. Jejuar é ficar sem comer. Isso. Muita gente não quer ficar sem comer, não, Fábio. Muita gente não quer pagar esse preço.
então quer dizer que se eu ficar sem comer, se eu fizer jejum, Deus vai se mover a meu favor. Não, você vai ficar sensível para ouvir os comandos dele para a sua vida. Né? Porque eu jejuando ou não, Deus é o mesmo. Só que existe uma diferença. Quando eu jejuo mais, quando eu oro mais, eu fico mais sensível a ouvir a voz de Deus. Então, Esther, ela ficou sem comer, passou fome para orar, para abençoar um povo. Ela renunciou à vontade dela. Então, a gente trazendo para o nosso contexto, muita gente perece porque não quer pagar o preço da obediência. Justamente. Muita gente quer que Deus derrame a bênção, mostre o projeto completo, mostre o que eu tenho que fazer, mostre como eu tenho que decidir as coisas, sem buscar primeiro a Ele. Como é que eu vou ter resposta de Deus se minha cabeça está um turbilhão de coisas, 1000 coisas em primeiro lugar, está trabalho, casa, preocupação, ansiedade, tudo. Como é que eu vou ouvir a Deus? Esther deixou tudo de lado. Então quer dizer agora que eu não tenho que fazer mais nada, irmã Daniela? Eu nem tenho que trabalhar, nem tenho que cuidar da minha casa, da minha comida, do meu marido. Não. Aquilo foi um propósito específico. Esther tinha uma vida normal, mas para um tempo como aquele, ela precisou renunciar a muitas coisas. Então isso fica a reflexão para a gente. Como o tema é obedecer a Deus, não é perda, é sempre lucro, né? Às vezes você precisa renunciar a algumas coisas que parecem ser perda, mas nunca vai ser. Se for comandos do Senhor, sempre é lucro. Então, talvez você precise se desapegar de coisas, colocar o seu... Talvez não, você tem que colocar o seu como prioridade, para que você possa ter mais clareza do que o Senhor tem para você. Porque você, às vezes, está sofrendo demais, porque você não está entendendo o que Deus quer que você faça. Então, você está fazendo na sua força, na sua vontade, e a vontade de Deus está ficando para nem aí. E aí é onde vem, onde o meu povo perece por falta de conhecimento. Assim diz a Bíblia, né, Fábio? Exatamente. E só abrindo um parênteses aí, Daniela, nessa questão de Esther, né? Ela convocou o pessoal para jejuar, para orar. Mas você prestou atenção aí que ela não disse, Senhor, me ajuda. Olha, Senhor, eu entrego isso nas tuas mãos. Só o Senhor pode resolver. Ela não fez isso. Primeiro, Esther, ela foi se preparar. Queridos, haverá situações na nossa vida que precisamos entregar nas mãos de Deus. Mas também haverá situações na qual nós temos que nos levantar e tomar a posição, a autoridade no nome de Jesus, e nós quem resolver esse problema. Quer dizer que nós temos esse poder todo para resolver quando nós se disponibilizamos a pagar um preço, orar, jejuar, buscar, ter uma atitude. Deus se responsabiliza pelo resto. Então é necessário, e muitas vezes, nós entregarmos ao Senhor, mas haverá outras vezes que é preciso nós tomar o primeiro passo. Deus trabalha quando nós se disponibilizamos a fazer algo. Aquilo que nós não podemos fazer, Deus faz. Ele faz o impossível. Mas aquilo que nós podemos fazer, e por que não fazer? Isso. Né? Fecha parênteses aí e vamos continuar. Palavra poderosa. Vamos lá para Atos capítulo 9, versículo 15. Vê aí, Daniel. Atos capítulo 9, versículo 15. A gente vai ver aqui, né, o apóstolo Paulo. Ele renunciou. O apóstolo Paulo renunciou seu cargo de soldado romano, né? Que era muito importante para fazer a vontade de Deus. Lê aí, Daniel, por favor. Atos 9:15, né? Isso. O Senhor, porém, disse a Ananias. É esse? Ou esse aqui? Atos 9. Sim. Versículos. Pode continuar? Pode continuar. O Senhor disse a Ananias: Vá. Este homem é o instrumento que escolhi para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis, dos seus reis, bem como diante do povo de Israel. Você vê aqui, né, que o apóstolo Paulo, ele foi levantado para ser o que, Daniele? Para ser instrumento. Para ser instrumento do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo teve que renunciar lá ao seu cargo, teve que renunciar muitas coisas, muitas vontades suas. Ele poderia ter continuado ali, no final ele ia ter a consequência, né, claro, de perseguir o povo do Senhor, mas ele renunciou renunciou um cargo ali muito importante, para agora, em vez de perseguir, ser perseguido.
Isso. E ele passou a ser perseguido por outras pessoas, porque ele agora foi servir ao Senhor Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo, ele teve que renunciar a isso. E aí aconteceram muitas coisas na vida do apóstolo Paulo. Muitas renúncias nesse meio do processo. Apareceu muitas coisas, como ele poderia ter o direito de receber dinheiro ali pelo seu trabalho, mas ele preferiu renunciar, e ele mesmo quem buscar por isso. Ele renunciou comer, ele renunciou descanso, renunciou muitas coisas para cumprir o plano e os propósitos do Senhor. Mas também a gente vê que o apóstolo Paulo, ele é um grande exemplo na Bíblia. Foi aquele que escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento. É um homem assim que nós se inspiramos totalmente nele. É tanto que ele diz que sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então é algo que a gente tem que analisar, que às vezes, né, como a gente já falou, as renúncias podem parecer loucura. Pode parecer que nada está acontecendo e só piorando as coisas pelas dificuldades que passamos no processo. Mas vai chegar o dia em que o Senhor será exaltado através da nossa vida, que nós testemunharemos aquilo que o Senhor fez na nossa vida e através de nós, porque nós resolvemos a renunciar à nossa própria vontade, né, Daniela? É interessante que quando se fala de renúncia, às vezes soa como uma palavra muito pesada, né? Mas quando você está disposto a obedecer a quem você sabe de quem é filho, a quem você sabe que você é dono, não se torna peso. Fica fácil e leve, porque você entende o propósito. Isso. Foi o que aconteceu com Paulo. Está dando microfonia? Ele decidiu obedecer o que o Senhor tinha para ele, ser um instrumento de Deus para ser boca dele aqui na terra, né? Então parecia ser peso, parecia ser dificultoso, mas para Paulo era prazeroso fazer isso. E a gente pode trazer isso e olhar e fazer uma autoanálise. Aonde eu estou precisando renunciar à minha vontade para agradar a Deus? Aonde eu preciso renunciar a algo que talvez não está agradando ao Senhor para agradar a Ele? Né? Porque aqui é bem claro que o apóstolo Paulo buscou primeiro ao Senhor. E as demais coisas, ele estava crendo que ia ser acrescentado. E tem um versículo na Bíblia, em Mateus 6,33. Buscar primeiro as coisas do Senhor. Né? Só que, às vezes, na sociedade está acontecendo buscar as coisas do Senhor. Talvez, em último lugar, talvez, se der tempo, se eu puder. Mas a Bíblia diz, ela é bem clara, que tem que ser buscada em primeiro. Porque quando eu busco em primeiro, aí sim eu vou ter a clareza na minha vida, eu vou saber como agir, eu vou saber como tomar decisão, eu vou saber em que projeto eu devo prosseguir, em qual direção tomar. Porque quando a gente dá prioridade à palavra, o que é dar prioridade? Tem um livro que todo mundo conhece chamado Bíblia Sagrada. Pronto, então dar prioridade é você ler o que está naquela palavra e praticar, isso, independente das nossas vontades, né? Então, praticar a palavra de Deus, na inteireza da palavra, é colocar Deus em primeiro lugar. Se a Bíblia diz que eu não tenho que mentir, eu não tenho que mentir. Se a Bíblia diz que eu tenho que ser verdadeiro, eu tenho que ser verdadeiro. E aí, nessas renúncias, é onde a gente vai agradando ao Senhor e vai ficando mais sensível à voz dele. Como assim Paulo foi. Paulo renunciou uma vida de mentira. Paulo renunciou uma vida de bebedeira. Ou você acha que naquele tempo não tinha? Tinha. Paulo renunciou uma vida de prostituição. Para quê? Para fazer a vontade de Deus. E se você for ler a história de Paulo, você vai ver o quanto ele foi abençoado. Porque perder essas coisas aqui do mundo, esses desejos da carne, não é lucro, é perda. E a gente tem que perder essas coisas. Quer dizer, não é perda, é lucro. Porque perde essas coisas para a carne, mas lucra diante do Senhor. E quando eu lucro diante do Senhor, eu sou extremamente abençoada. É tanto que o Senhor nem mostra o plano completo. Porque se mostrar, a gente se assusta. Ele vai mostrando, cada dia a dia, o quanto Ele nos abençoa. É isso, Fábio? Exatamente. E umas perguntas, só para a gente refletir, né? O que você tem renunciado para cumprir o chamado que Deus tem para você aqui na terra? A sua posição, o seu cargo, tem sido tão importante ao ponto do seu chamado você colocar ele de lado?
Forte. A Bíblia diz, como Daniel citou aqui, buscai primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Aí quer dizer que vocês estão dizendo aí que a gente tem que abandonar tudo e só buscar o reino de Deus? Não. Isso não quer dizer que você vai abandonar tudo, mas é priorizar sem negligenciar. Priorizar sem negligenciar as demais coisas. É tomar a sua cruz e seguir a Jesus de todo o coração. Amém? Amém. Tem um caso aqui, né? Extraordinário, impactante. A gente vai estar já finalizando. Mas a gente sabe que uma das maiores renúncias que teve foi o próprio Jesus. Ele renunciou o seu reinado nos céus. Ele renunciou tudo de melhor no céu. Renunciou seu Pai. Renunciou tudo que ele tinha lá de bom. Corpo glorificado, tudo. Ele renunciou. Para quê? Para vir à terra. Para morrer por uma humanidade que mentia, que se prostituía, que roubava, que matava, que fazia tudo que não prestava. E Jesus, ele decidiu renunciar tudo que ele tinha para vir aqui na terra, se entregar como sacrifício vivo, santo e agradável. Ele se entregou na cruz, mas ele ressuscitou. E o seu nome está acima de todo nome, no céu, na terra. Esse nome tem poder, tem autoridade. E o bom também, nós podemos usar esse nome. Ele deu essa autoridade para os seus, para todo aquele que nele crê. Então nós podemos usar esse nome para, quando nós renunciar a coisas que for para o processo, nós usar esse nome e combater as coisas. Não deixar o diabo vir e destruir sua vida, sua casa, sua família, mas você usar esse nome como autoridade e dizer: Satanás, aqui não. Aqui você não tem poder. Tem uma pessoa que se levanta e ora por essa família. Então nós podemos usar. Jesus renunciou, mas olha só, o seu nome tem sido exaltado, o seu nome tem sido glorificado. E através disso, dessa renúncia, muitas pessoas desfrutam de coisas boas. E nós estamos indo, né, para onde Ele está, na direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Nós estamos indo para lá, cumprindo os planos e os propósitos que Deus tem aqui na nossa vida, aqui na terra. Nós não nascemos por um acaso, nós nascemos com um propósito designado para cumprirmos. E nós temos que descobrir qual é esse. E nós precisamos executá-lo. Amém? Então, renunciar coisas e obedecer a Deus nunca vai ser perca. Sempre vai ser lucro. Sempre vai ter sucesso. Sempre vai ter a vitória. Em nome de Jesus. Eita, glória. E a gente está finalizando, mas você fica meditando nesse versículo que Fábio leu aí, que ela pronunciou aqui em Mateus 6, versículo 33. Busquem, pois, em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Então, está na hora de você desprender de tudo que está colocando acima de Deus e procurar buscar Deus em primeiro lugar, para que você seja abençoada. De início, pode ser até que você esteja perdendo coisas no natural, mas obedecer a Deus nunca é perda. Sempre é lucro. Amém? Ô, Glória, a irmã Edilma de Brejinho disse assim: palavra forte, foi tudo para mim, Deus sabe de tudo. Um abraço, irmã Edilma, Bernadette, Luciene, irmã Carla, Edileuza, irmã Silvana, um abraço. E a gente já está finalizando. Eu vou passar para a Fábio para ela dar o tchauzinho, e eu dou os avisos e também dou tchau. Amém. Eu creio que você recebeu essa palavra e vai colocar ela em prática. Está no centro da vontade de Deus. Está no lugar certo. Oh, glória. Então, sejam todos abençoados na prática da palavra. Eita, que palavra poderosa. Lembrando a você que o nosso culto tem na quinta-feira e no domingo. Nessa quinta-feira agora, lembrando que hoje tem grupo de conexão nos lares, né, nas casas. Tem algumas casas espalhadas aqui por Itapetim, lá em São Vicente, que tem grupo de conexão. Os grupos se reúnem para falar da palavra de Deus. E na quinta-feira, a gente tem culto de 7 horas da noite. Momentaneamente, até quinta-feira, será na casa de Zezinho. É o último culto lá na casa de Zezinho, esposo de Aparecida, ali próximo à Evolução, né? Ali subindo da Evolução, como se fosse para a caixa d'água. Tem uma casa de uma varanda bem grande. Você passa por lá, vai estar aberto o portão. 7 horas da noite, o culto é lá.
E domingo é o grande dia Eita, da inauguração. glória. Ô, expectativa. Para o templo novo. A gente está tendo culto lá, né? Porque estava terminando a construção do templo. Mas domingo, eu espero por você lá com um convidado. A gente vai fazer a abertura da faixa, vai ser uma inauguração top das galáxias. Eita, vai ser um amém. momento poderoso da gente celebrar. Então, lembra essa data aí. Quinta-feira, na casa de Zezinha Aparecida, na Rua da Evolução, subindo ali para a Caixa d'Água, você encontra. E domingo é o grande dia. Onde é esse templo, irmã Daniela? Todo mundo sabe onde é mais o mercado de Dona Socorro. É encostado. Se não sabe, Ao lado é do próximo hospital. do hospital. Ao lado. Ao lado do hospital você vai encontrar uma igreja linda. A gente vai estar lá te esperando para te recepcionar e receber uma palavra abençoada. Deus tem algo preparado para todos nós, Não para você também. perde, Então não. não perde. É um novo tempo, uma nova estação. Deus tem Isso. algo novo. Amém? Então sejam abençoados. Peraí, antes de eu finalizar, deixa eu agradecer a nossa mídia aqui, Tainá, a filha de Fábia, está aqui nos filmando. Foi ela que mandou a foto aqui no grupo, está fazendo toda a filmagem. Ô, Glória. Muito obrigada pela sua disponibilidade, Tainá, a recompensa do Senhor na sua vida. Amém? Então, tchau, seja abençoado na prática da palavra. Um abraço e até a próxima terça-feira. Tchau, tchau. Glória a Deus.